Então, pronto, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Welton Pereira, sou o professor novo de vocês, né? Na verdade, sou professor novo aqui da UF, acabei de tomar posse, tem 10 dias que estou em posse, né? E até então vocês estavam, né, tendo aula com a professora Gleice, ela me passou tudo que vocês fizeram, ainda nesse comecinho eu estou seguindo o planejamento que ela já tinha feito com vocês, tá? E é provável que eu não altere nada do que ela já tinha apresentado, tá bom? Então, quer dizer que aquela ementa que ela mandou para vocês, com o planejamento do curso, a gente vai seguir direitinho, com as 4 atividades, né? Vocês já fizeram uma atividade valendo 3 pontos. Agora, essa prova que eu mesmo elaborei, espero que vocês não tenham ficado com raiva de mim. Mas vocês viram também, né, que eu fui bem. Eu não sou nada carrasco, fui bem bonzinho assim na avaliação. Por exemplo, teve gente que fechou a prova, só que errou um R lá na transcrição. Então, assim, eu não ia deixar a pessoa com 6,9, né? Seria um absurdo. Então, pronto. Quando tinha um problema de, esqueci um cocheio, eu esqueci um diacrítico aqui que marca, né, a sílaba, eu marquei a vogal, né? Aí eu comentei, olha, não é assim que faz, etc, etc. Mas eu não considerei tudo, eu olhei mais pelo todo, né? Porque se eu for de contar um ponto de cada, um décimo de cada probleminha que aparecia na transcrição fonética, ia ficar uma nota muito baixa, sendo, né, que eu percebia que o aluno tinha estudado, tinha tentado. A melhor coisa que eu percebi, e eu já gostei da turma antes de conhecer a turma, né, foi que vocês tiveram 24 horas para fazer a prova. Vocês têm grupo de WhatsApp e tudo, né, poderiam ter trocado ideias, mas dava para ver que vocês foram bem autônomos, e eu então parabenizo vocês, né, e agradeço vocês, inclusive, porque com a situação de aulas à distância, aulas virtuais, né, a gente fora daquele contexto que a gente conhece, que a gente já estava acostumado, fica tudo um pouco mais difícil. Então, vocês acabam sendo, né, grandes responsáveis, não que na presencial não fechem também, mas aqui eu acho que vocês têm que ter mais esse senso crítico, né? A aprendizagem de vocês depende muito de vocês agora, nesse período remoto, então eu quero parabenizar vocês. Então, pronto. Vocês tiveram, então, essa segunda nota. Agora, só em janeiro, tá? Que a gente vai ter... Agora, em dezembro, a gente vai ter alguns encontros sobre questões mais teóricas, mais basilares sobre a fonologia. E em janeiro vai ter mais uma atividade valendo 6 pontos, que é individual, no dia 13, e depois no dia 27, a última atividade valendo 4, que é em grupo, né? E a última parte sobre a aplicação prática da fonologia ao ensino, por exemplo, né? Então, pronto, eu vou começar a falar sobre... Alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Eu tentei explicar já de uma vez ali na frente da prova corrigida, né? Teve gente, inclusive, que colocou para mim a prova em Word e PDF. E aí eu não encontrei lá onde enviar a prova de novo, tá? Então a maior parte já me procurou por e-mail para eu reenviar a prova para eles, mas alguns não me procuraram. Então eu deixei lá para vocês o meu e-mail, mandei mensagem individual para cada um, e aí vocês podem me enviar, pronto. Eu envio a prova para vocês verem o que aconteceu, onde você errou e tudo mais. Mas o que a gente... Então, Jaqueline, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar seguindo o planejamento da Gleice, tá? Então, ela colocou, né, na verdade ela colocou lá no Google Classroom, lá no comecinho tem um planejamento. Então, baixem um planejamento e sigam, porque ali já está marcado, né? Quando tem aula síncrona e quando tem aula assíncrona. Em dezembro, nossas aulas vão ser na terça-feira, tá? Vai ser hoje, na semana que vem a gente vai falar sobre vogais, e na outra semana sobre consoantes, e aí a gente encerra essa pro Natal e pro Ano Novo, né? E depois a gente volta só em janeiro. Então, eu vou acabar seguindo o planejamento dela porque se vocês já tinham, né, se acostumado a ter sempre o encontro 5 na terça, eu vou acabar seguindo. Mas, pelo que eu vi lá, também tem encontro síncrono na quinta-feira, então tem que observar. Eu sempre vou avisar com antecedência, né? Mas tá lá no planejamento dela, tá? Que ela deixou aqui no Google para vocês. Sim, Jorge. Depois que eu tiver aula, eu vou colocar para vocês eu tô quase falando Ava, porque eu estava dando aula em outros lugares. Um era Moodle, o outro era Ava, e aqui é Google, ok, mas vocês vão entender. Eu vou colocar na plataforma. E
eu estou gravando a aula, né? Depois eu vou perguntar para o pessoal, para o Moncler, os coordenadores, e para os alunos. Se não tiver problema, eu também disponibilizo a aula lá, sem maiores problematizações, né? Então vamos lá. Gente, eu deixei para vocês, então, um material, né? Um material até bastante extenso, mas um deles era bem simples de ser entendido. O texto da Kalu e da Leite é um pouco mais teórico, mas a partir da aula de hoje, espero que a gente consiga compreender de maneira mais adequada. Se vocês ainda não leram, leiam o material. Depois da aula de hoje, vocês vão ver que são muitos conceitos teóricos e técnicos, tá? E eu comecei a travar um pouquinho aqui. Se eu travar, vocês me interrompam. Se eu falar alguma coisa que vocês não compreendam, vocês me interrompam também. Não tem problema, não precisa levantar a mão. Podem só abrir o microfone ou mandar mensagem aqui no chat que eu explico, tá? Não deixem dúvidas passarem. Então pronto, vamos lá. Então a aula de hoje é baseada basicamente, né, no texto da Dina Kalu, professora da UFRJ, né, e da Ione Leite, um capítulo, né, de fonologia nesse livro aqui. Lembrando que a Diná, ela é sociolinguista, né? Assim, ela tem muita produção, ela tem uma ampla produção científica na sociolinguística. E isso vai acabar influenciando na perspectiva fonológica dela, como a gente vai ver aqui hoje, tá? Também a gente enviou para vocês esse texto, né? Fonema, alofones e arcofonemas, da professora Denise Porto Cardoso. É uma apostila que ela fez para o curso de letras lá no Sergipe, né? E aí vocês devem ter notado também que ela emprega alguns termos que talvez a Gleice não tenha apresentado para vocês, né? É sempre bom, de antemão, já deixar claro que a fonologia é uma ciência bastante consolidada, né? Uma ciência centenária. Então, no curso do tempo, ela foi sendo alterada. Tem autor que prefere um símbolo, tem autor que prefere outro símbolo, tem autor que diz que o schwa acontece em português do Brasil, tem autor que vai dizer que o schwa não acontece em português do Brasil. Outros vão preferir no lugar do schwa. Schwa é aquele ezinho, né? Que é um fone muito encontrado na língua inglesa. Outros vão preferir colocar aquele A mais lânguido, né, ao final, para representar o schwa. A Thaís Cristóforo, por exemplo, o A em final de palavra, né, que é uma vogal mais débil, de acordo com a Matheus Câmara, ela representa como aquele E de cabeça para baixo, que é o schwa. Já o que a gente está seguindo aqui, né, na nossa disciplina, a gente vai colocar aquele Azinho de cabeça para baixo, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali, porque agora talvez vocês não se lembrem, mas é só uma questão de posicionamento epistemológico mesmo, né? É normal, só que é bom a gente já delinear com o que a gente está trabalhando aqui, né, para evitar até mesmo problemas de compreensão, senão vocês vão acabar ficando mais confusos. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre um aspecto teórico que ainda não é consenso, né, que é o arquifonema nasal. Tem autores que vão dizer que existem as vogais nasais como fonemas, e tem autores que vão preferir seguir a determinação de Matoso Câmara Júnior, né, e colocar o arquifonema nasal justamente como arquifonema. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Tem naquele handout também que a Gleice enviou para vocês, tá tudo explicadinho lá. Então pronto, estou seguindo esses dois textos, tá? Antes da gente começar a falar sobre o que é fonologia, é importante, então, pegando no aspecto estrutural, né, porque a fonologia começou sendo uma ciência estruturalista, né, é importante a gente lembrar daquela dicotomia língua e fala, lá apresentada pelo Saussure, né, quando ele postula, então, a metodologia estruturalista para o ensino da linguagem, né. Lembrando, então, que a língua seria o sistema compartilhado pelos falantes, e a fala seria a realização individual de cada falante. Por que é importante lembrar isso? Porque enquanto a fonética é relacionada à fala, né, à parole, a fonologia vai ser relacionada à langue, ao sistema, isto é, a fonologia se encontra no nível abstrato de realização linguística, enquanto a fonética se encontra no nível material, né, de realização linguística. Acho que vocês já viram isso desde o começo, né? Só estou relembrando para eu entrar, digamos, entrar nos eixos aqui com a minha parte. Então, enquanto a fonética, caiu até na prova, né? Enquanto a fonética estuda os sons sob um ponto de vista acústico e articulatório, e também, né, perceptual, em algumas... Eu nem coloquei aqui porque a gente quase não entra nesse aspecto, né, disciplina. Então, interessa a fonética a descrição detalhada da produção sonora. É por isso que ela vai analisar ponto de articulação, modo de articulação, grau de vozeamento, né, grau de abertura, grau de elevação da língua, etc., para descrever os sons empregados
de maneira geral, né, pela linguagem humana. O fone, então, é a unidade de estudo da fonética. Fone do grego é som, né? Então, é simplesmente o som produzido, né, pelo ser humano que emprega esse som, né, vamos colocar assim. O som utilizado na língua, porque, por exemplo, a gente pode realizar outros sons pelo aparelho fonador, né? Por exemplo, um estalido, algumas línguas usam o estalido como marca, né? Marca linguística. No português a gente não usa, a gente máximo faz aquele som de negação, né? Quando você faz assim, ó. Já viram? Bom, é bastante comum, né? Eu acho que não é só questão de Minas Gerais. Ah, só lembrando, eu sou mineiro, tá? Então, por vezes, eu vou tentar realizar um som típico do carioca e vai acabar saindo uma coisa mais ou menos, né? Porque o meu dialeto é daqui o que é chamado, né, pela tradição filológica, o dialeto mineiro fluminense, que é o bem aqui do leste. Ou Leite de Vasconcelos, né, quando ele fez o primeiro mapa linguístico do Brasil. Então, o fone é essa menor unidade fonética, né? O fone, embora possa apresentar variação, não detém caráter distintivo, é isso que diferencia o fone de um fonema, isto é, a mudança entre um e outro não acarreta mudança no significado das palavras. Eu coloquei esse exemplo, né, da carta, que a gente vai ver lá na frente, que isso aqui são alofones, né, de um mesmo fonema, isto é, formas de realização fonética de um mesmo fonema, né? Lembrando que o fone está na contraparte fonológica abstrata e o fone está aqui na contraparte materializada. Então alguém pode dizer, ó, carta, que é o R bem típico do dialeto carioca, carta, realizado bem na região uvular, carta, que é o dialeto daqui de Minas Gerais, a gente realiza um re bastante brando, né? Carta. E carta, por exemplo, né? Agora eu fui mais tem quase caricatural, né? Mas não é a minha intenção ser caricatural. Eu estava até morando em Barretos, morei em Barretos durante 2 anos e convivo bastante com R retroflexo. Entretanto, claro, eu não nasci, não cresci lá, eu não sei realizar de maneira natural o R retroflexo. Mas esse R, então, aqui de cabeça para baixo, com essa voltinha, é aquele R que é produzido com a língua voltando, né, em direção à garganta, na boca, que é muito típico do sul de Minas, interior de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Eu estava, até agora, antes de entrar na UF, eu estava sendo professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E eles realizam o retroflexo lá também. O que eu não sabia, eu fui descobrir sendo professor lá, né? Eu nunca tinha ido para aquela região. Mas então, percebam que apesar de o falante, né, poder falar carta ou carta, não houve mudança de significado, a gente está sempre se referindo a esse gênero textual. Já a Professor, fonologia... Oi, então, Joyce, pode falar. a fonética tem como objeto de estudo o fone, os sons da fala, e a fonologia vai ter os fonemas que vão apresentar a distinção de significado, né? Isso, perfeito. Ah, perfeito. Isso. Explicou bem. Inclusive, vocês devem, se vocês, né, compararem prova de vocês, etc., vocês vão notar que na questão número 1, eu também fui bastante amplo, né? Teve gente que foi bem direto, falou igual a Joyce falou agora. A fonética tem por objeto o fone, a fonologia tem por objetivo o fonema. Teve gente que trouxe uma investigação, citou autores e tudo mais. Perfeito, eu gosto dos dois jeitos, contanto que responde a questão tá completa, né? Mas é porque teve gente que não falou exatamente usando o termo técnico fone ou fonema, né? Mas falou assim: a fonética estuda os sons realizados, né, na fala, e a fonologia estuda o som sob um ponto de vista linguístico abstrato. Tá ok também, né? Por quê? O som, sob um ponto de vista linguístico abstrato, uma realização sistemática, né, no sistema da língua, é o que a gente chama de fonema. Então eu considerei, tá ok também. Então pronto, é isso que a Joyce falou. Enquanto a fonética está preocupada com a realização material do som, a fonologia está preocupada com o aspecto abstrato, né? Se a gente pensar no estruturalismo do Saussure, então a gente está distinguindo langue, parole, né? Sistema e a fala. A língua e a fala, o sistema e a realização do sistema. Se a gente pensar lá na teoria gerativa, a gente está pensando em estrutura profunda e estrutura de superfície, né? A estrutura profunda é aquilo que é inato, aquilo que está internalizado, né, no falante, e a estrutura de superfície é aquilo que a gente encontra no desempenho em si. Então, pronto.
Fonologia se interessa pelo caráter distintivo dos sons da língua. Então, só vai ser sistemático, né? Ou seja, só vai fazer parte do sistema quando ele adquirir um determinado valor linguístico, né? E de acordo com Saussure, os signos, né, vão adquirir valor em uma relação de bionicidade, né? Quando um signo linguístico é um signo porque ele não é o outro, digamos assim, né? É uma relação de contraposição. A mesma coisa a gente pode aplicar aqui no fonema, né? Um fonema só vai ser um fonema se ele tiver, então, esse caráter de distinção de uma palavra para outra, por exemplo, né? Então, quando o som distingue significado, damos a ele o nome de fonema. Eu trouxe para vocês, então, essas palavras, né, que tem a mudança apenas no primeiro som, no primeiro fonema, e já altera o significado. Ó, gato, né, a consoante oclusiva velar sonora. Pato, a consoante oclusiva bilabial surda. Mato, a consoante oclusiva nasal bilabial, né? E o rato, né, a velar. E aí o rato pode aparecer em várias aqui acaba sendo a vibrante, né? Mas o rato poderia ser podia ter colocado até um arquifonema nesse rato aqui, para dizer a verdade, né? Porque eu coloquei em barra oblíqua porque é um fonema, e acaba sendo que no português do Brasil há muita variedade sobre esse rato. Ele poderia ser rato, 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 etc. Mas percebo então que, à medida em que eu altero o primeiro som, né, de cada palavra, percebo que os demais sons é igual, ato, 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 ato. Mas mudando o som inicial, eu tenho um bicho, um mamífero, outro bicho que é ave, outro bicho que é mamífero, mas é um roedor, e outro ser vivo que nem sequer é um bicho, né? Então, percebam que, se houve alteração de significado, eu dou a esse fone, né, o status linguístico, fonológico, de fonema. A partir do momento em que ele distingue significado na língua, ele é um fonema. Então, o que eu estava dizendo naquela hora, né? A gente produz outros sons pelo fonador, né? Tem algumas culturas que consideram o arroto, por exemplo, né? Dão um determinado sentido para o arroto. Por exemplo, plenitude. A pessoa arrota depois que almoça, e aí as pessoas da comunidade compreendem como plenitude. Aqui no Brasil, eu acho que a gente acaba aferindo outro significado para alguém que arrota na mesa, né? Então, tem significado, mas é uma questão cultural, não puramente linguística, né? Já o fonema, quando a gente altera o significado, é porque ele faz parte do sistema linguístico, serve para contrapor, né, um signo em relação a outro signo. Então, acaba aderindo, né, valor. Então, pronto. A partir desse momento, né, em que a troca de um som pelo outro pode influenciar, né, no nível sistemático e alterar a significação, a gente pode encontrar piadas, trocadilhos, tem muito meme, né, que é sobre isso, inclusive. Eu recortei essa parte aqui para vocês do Pica-Pau porque eu achei genial. Eu nem me lembrava, na verdade, desse episódio, mas eu dei uma prova eu estava, né, sendo professor de fonética e fonologia na estadual do Mato Grosso do Sul, e aí, quando eu pedi exemplo na prova, eu pedi exemplo de fones, o aluno me falou do Pica-Pau na prova. Achei muito interessante, fui procurar esse episódio e realmente tem. Vamos ver se vocês conseguem escutar, ó. Dá para ouvir? Todo mundo escutou? Quando eu coloquei tocando? Sim. Sim, então vou colocar, ó. Eu vou querer um bote. Eu disse bote, não bote! Eu sinto muito. O que aconteceu aqui? Qual foi o par mínimo, né, que foi empregado para causar essa piadinha no desenho do Pica-Pau? Quer que toque de novo, para vocês ouvirem? Eu vou querer um bote. Eu disse bote, não bote! Eu sinto muito. Notaram agora? O personagem tá esfregando a lâmpada mágica lá, né? Isso, Ana Clara. O personagem tá esfregando a lâmpada mágica e faz um pedido pro Diana, pedindo um bote para atravessar o rio, né? Eu nem procurei no inglês, na verdade, né? Mas se eu não me engano, tem uma goat, poderia ser boat, por exemplo, né? Então, boat de bote e goat de cabra, né? Gold, porque ouro, Luan? Aí gold seria o quê? É porque ele
ele tá com a lâmpada ali, né? Ele deve pedir gold e vem um goat, né? Ah, Pode pronto, ser perfeito. Seria um par mínimo também em inglês, né? Exato. Igual foi na prova, né? Que aquela parte lá da Alice foi a professora Glaze que selecionou. Mas aí tanto no inglês, né? Pig, fig, quanto no... Isso, Jaqueline, eu pensei no bot, né? E goat, cabra, né? E acabou dando certinho, né? Tanto para o português quanto para o inglês. Então, em português, pedi um bot e apareceu um bode, né? Em inglês, bot, goat, né? Então pronto, vocês já conseguiram perceber, né? Acaba tendo esses trocadilhos, por quê? Por falante comum, ele tem essa noção, né? De que alguns sons são muito próximos, mas quando altera aquele som, pronto, altera também o significado. Neste caso, né? Bot e bode foi basicamente, né, o mesmo ponto de articulação, que é uma consoante oclusiva, língua dental, língua alveolar, dependendo dependendo por questões idialectais, na verdade, né? Ou seja, pode ser da mesma comunidade, mas alguém pronunciar com a língua no dente, o outro com a língua nos alvéolos. Mas um é surdo e o outro é sonoro, né? Ou seja, apenas o grau de vozeamento aqui alterou a significação. É por isso que a gente vai entender lá com Jacob. É por isso que a gente vai entender lá com Robson que, na verdade, os fonemas consistem em feixe de traços distintivos, né? Perceba, então, que de bote para bote, a única coisa que foi alterada foi o grau de vozeamento, nem foi o som por completo, né? Os dois sons é a contraparte sonora e surda, que a gente conta lá no alfabeto fonético internacional, né? Então, foi apenas um feixe que alterou o significado, né? Desculpa. Então, começando com as noções teóricas, né? O fonema trata-se de uma unidade que não pode ser analisada em outras unidades menores. Isto é, o fonema é indivisível. Essa é uma das características do fonema, né? Tem gente que vai tem autor, né, que vai até relacionar o fonema na linguística para o átomo na física, né? Assim, digamos, o átomo não pode ser a menor unidade divisível, né? Digamos, a gente aprende lá na química, na física, no ensino fundamental e médio, né? Então, é como se fosse, claro, uma metáfora, né? Uma comparação metafórica. Então, é como se fosse o máximo que a gente poderia chegar, né? Mas para o Bloomfield, na verdade, o que a gente pode ainda distinguir, né? O fonema, separar em traços distintivos. Mas esses traços distintivos já não são uma contraparte linguística. Quando eu falo, então, do sistema linguístico, a menor unidade é o fonema. Lembrando que o fonema não tem significado completo, né? Quando eu digo não estou falando nada, né? Para que esse fonema passe a funcionar no sistema, né? Tem de estar dentro ali no vocábulo, né? Então, aí sim eu vou substituir mala por bala, né? E aí sim o b e o man vai ter significação. Então, o fonema é a menor unidade fonológica da língua, é uma unidade discreta, isto é, ela é segmental. É por isso que a gente fala, então, de fonologia segmental, né? Quando vocês lerem isso, é porque eu estou falando do aspecto sintagmático, né? Então, um som posto atrás do outro, né? Para Jacobs, como eu já disse, fonema é o conjunto de feixe, um feixe, né? Feixe de traços distintivos. E aqui foi algumas definições que a Gleice organizou para vocês lá no handout, né? Para Batiste, o fonema é uma unidade mínima de som capaz de produzir diferença de significado. Para Cristóforo Silva, Thaís, né? São unidades fonêmicas distintivas, né? Ou seja, são mínimas, não podem ser divisíveis e são distintivas, serve para distinguir significado. Para Roberto, a unidade discreta, ela é separável, a gente pode separar uma da outra. Abstrata, plano fonológico, que tem como correspondente concreto o fone, aí já passa para a fonética, a unidade sonora, né? O fonema não tem significado em si e tem valor distintivo nas línguas naturais. Para Seara, Nunes e Lazaroto Vulcão, são sons que, quando substituídos ou eliminados, mudam o sentido das palavras. Então, mesmo quando a gente está falando de som, a gente está pensando sempre na contraparte, então, psíquica, tá, gente? Na contraparte do plano ideal ali. O fonema não é indivisível, né? Compõe-se... pronto, isso aqui é aquela noção do Jacobson, né? O fonema não é indivisível, compõe-se de um grupo de traços organizados. Exemplo, faca e vaca. O que diferencia o fonema do outro é o traço de sonoridade. Por exemplo, fã e vã. Um é menos sonoro, o outro é mais sonoro. Foi o caso ali do bote e bode, né? Um mais sonoro, o outro menos sonoro.
os traços distintivos podem ser descritos com base em diferentes critérios, articulatório, auditivo, não havendo uniformidade nos critérios. O que ela está dizendo aqui? Em algumas perspectivas, principalmente, né, que seguiram a corrente ali do Jacobson, o fonema pode ser entendido como conjunto de traços, né? Mas, mesmo ele sendo indivisível nesse sentido estruturalista, ele não é divisível no plano linguístico, tá? Os traços não são características, não tem valor linguístico. O fonema é a última unidade linguística que vai ter algum valor para o sistema, tá bom? Então é bom ter em conta diferentes perspectivas e compreender o que elas estão tratando. Isso aqui foi daquele texto da Kalu e Leite, né? Além da função opositiva, ou seja, de opor significações em palavras diferentes, o fonema também apresenta a função delimitativa ou demarcativa, segundo Trubetskoy. Trubetskoy era também um dos pesquisadores lá do Círculo Linguístico de Praga, né, que basicamente institucionalizaram a fonologia enquanto ciência aqui relacionada à linguística. E por que ele tem função demarcativa? Porque serve para demarcar grupos de palavras, né? Serve para demarcar, né, num grupo de força determinado, eu falo tudo junto, né, de acordo lá com o Matheus Câmara, eu acabo espiando tudo junto, mas o grau mais débil de uma vogal que se encontra em final da palavra permite que eu consiga distinguir, ouvindo, né, uma palavra de outra. Então, a debilidade máxima da sílaba átona final, né? Vocês se lembram? Eu acho que talvez vocês vão tentar nisso, a gente vai falar disso quando falar de vogal, né? As sílabas pós-tônicas tendem a ser mais débeis, né? É por isso que a gente transcreve o U final como aquele U que é como se fosse um ômega de cabeça para baixo, a gente transcreve o I final como aquele I maiúsculo, e a gente transcreve o A final como aquele Azinho de cabeça para baixo, né? Porque a gente acaba realizando de uma maneira com menos intensidade, né? Menos intensidade, desculpa. Então, a debilidade máxima da sílaba final, a tona final, né, ou seja, a sílaba não acentuada final, e a mínima, né, ou seja, da sílaba átona inicial, concorre para a demarcação do vocal. Explicando. A vogal final é realizada de um tom mais baixo, com menos grau de menos força expiatória, e a primeira sílaba da outra palavra, a primeira vogal da outra palavra é realizada com um grau mais forte. Então, acaba havendo distinção. Então, percebam. Quando eu falar, por exemplo, doce de leite e doce de leite, a primeira é mais... Aqui, como eu estou falando para dar aula, né, acaba ficando quase a mesma coisa, mas no plano corrente, esse ezinho no final aqui da palavra, por ser átona, né, não tônica, vai ser realizado de maneira mais débil. Então, de leite, de vida, dívida, de sabores. Aqui do de vida e dívida fica ainda melhor, porque dívida, na verdade, é uma propoxítona, né? Então ela já nos obriga a realizar esse I com uma carga, né, sonora mais acentuada. Então, percebam que, de acordo com Kalu e Leite, além da função positiva, o fonema também tem a função delimitativa, né? Pronto. Falando um pouquinho sobre o início... Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu falo muito rápido, né? Vocês já devem ter notado. Ainda mais quando é a primeira vez que eu estou na turma, e aí eu posso falar um pouco mais rápido, por ficar um pouco nervoso, mas fiquem tranquilos que eu vou pegando o jeito, que eu vou conhecendo a turma. E se eu falar rápido, vocês vão entenderem, podem falar também alguma coisa. Podem me interromper, fica à vontade. Então tá. O início da fonologia, né, no sentido mais histórico da coisa, é sempre importante, gente. Eu só fui ter essa noção depois da graduação. Mas eu vou dar para vocês de uma vez, né, dando um conceito para vocês de uma vez na graduação. Procurem ler algum livro, tem vários livros bons, introdutórios, sobre história da linguística. Quando você começa a estudar a história do pensamento linguístico, né, como que esse termo era compreendido, como que passou a ser entendido, a partir de quando aquilo ali passou a ser considerado, a gente consegue entender bem melhor os estudos linguísticos atuais. Eu tive um problema porque eu fui começar, desde a iniciação científica, a lidar com a análise do discurso, que foi uma das teorias mais recentes, né, e ainda na graduação, né, sem entender quais foram os pensamentos, né, que levaram até a análise do discurso. Então, assim, se vocês puderem ler algum livrinho introdutório de linguística, tem um livro do Matheus Câmara chamado História da Linguística, pequenininho, vocês leem em 2 horas, e já te dá uma boa noção.
Pronto, né? Então eu trouxe para vocês um pouco aqui da história da fonologia, né? De acordo com a Kalu e Leite, né? Na verdade, a fonologia já era falada desde o século XIX. O pessoal até usava o termo fonema, mas por vezes sem um rigor metodológico, sem um rigor teórico muito aprofundado. Então, às vezes, usava fono e fonema com o mesmo sentido, né? Foi só a partir do ciclo linguístico de Praga, aqui no início do século XX, né, que teve realmente a consolidação da fonologia enquanto ciência e do fonema como objeto de estudo da fonologia e essa contraparte, então, abstrata, linguística, né? Então, em 1928, teve o primeiro Congresso Internacional de Linguistas em Haia. Foi idealizado por Roman Jakobson, vocês devem conhecer lá da teoria da comunicação, pelo Nikolai Trubetskoy e o Sergei, nunca sei pronunciar esse nome dele aqui, né? Karzewski, esses nomes russos, né? Foi composto, né, pelo Ciclo Linguístico de Praga. Eles eram todos eslavos, estudavam línguas eslavas, inclusive. O Jakobson foi perseguido pelo governo russo, né? Porque ele estava no contexto da Revolução Russa. Posteriormente, ele acabou sendo erradicado nos Estados Unidos, morou em Nova York até o final da vida dele. E foi pelo ciclo linguístico de Praga que começou-se, né, a sair um pouquinho daquela visão completamente estruturalista da língua para aderir a um aspecto mais funcionalista. Foi a partir desses estudos que o funcionalismo inteiro se desenvolveu, né? Então, desde o começo, a fonologia, então, estuda os sons de acordo com suas funções no sistema linguístico, enquanto unidades discretas, ou seja, segmentáveis, e distintivas, que distinguem o significado, como eu já disse. Ou seja, tem por objeto de estudo o fonema. Importância da fonologia, né? Então, é sempre bom, eu gosto de sempre ter um slide quando eu apresento uma matéria nova, assim, porque os alunos são muito pragmáticos, os alunos querem saber para que eu vou usar isso, né, na minha carreira, para que eu vou fazer isso nas minhas pesquisas. A fonologia é importante para a descrição das línguas naturais, né? Principalmente línguas que sejam ágrafas, por exemplo, línguas indígenas. Aqui no Brasil, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, lá na Amazônia, nós temos grandes pesquisadores, né, que se debruçam sobre a descrição fonética, fonológica, sintática, morfológica e semântica, alguns até discursivas de línguas indígenas. Então, o primeiro passo é tentar reconhecer fonemas daquela língua, né? Eu vou até apresentar para vocês alguns testes que podem ser feitos, alguns testes metodológicos para reconhecer se um som consiste em fonema ou não numa dada língua. Então, quando os antropólogos, né, linguistas, antropólogos, vão até determinada aldeia, passa lá alguns dias, né, fica naquela imersão, eles estão coletando dados, né, para tentar reconhecer fonemas daquela língua. Porque, por vezes, igual no nosso caso, né, imagina um estrangeiro que ouve um brasileiro falar pela primeira vez e ouve alguém falar, um nordestino falando de algumas regiões do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, falando dia, e um carioca falando dia, né? Para ele, talvez, ele não vai saber de cara, né, que é a mesma palavra, então ele vai precisar de mais dados para perceber. Olha, então quer dizer que não são fonemas, porque eles estão falando sobre a mesma palavra. Além disso, desenvolvimento de ortografia, né, da escrita. O nosso alfabeto ele é de base fonológica, né? Teoricamente, um grafema representaria um fonema. A gente sabe muito bem que isso não acontece, né? Porque tem até o problema da alfabetização. A relação fonema, né, o som, no sistema linguístico, com grafema. O grafema não se confunde com letra também não, tá, gente? O grafema pode ser, por exemplo, um dígrafo. Você lembra lá da noção de dígrafo? O CH, por exemplo, representa o som X. Mas tem duas letras no dígrafo CH. Portanto, então, grafema são essas unidades que representam fonemas, né? E as letras é aquela contraparte lá do alfabeto que vocês já conhecem. E a relação fonema e grafema não é biunívoca, né? Não temos sempre um grafema para cada fonema. Um fonema pode ser representado por vários grafemas e um grafema pode representar vários fonemas, por exemplo, né? Isso a gente vai falar lá em janeiro, tá? Vai ter uma aula só para falar sobre alfabetização, ensino, mas só para vocês terem uma ideia, né? Casa pronuncia-se com Z, por causa do contexto intervocálico, né? Mas escreve-se com S. Então, quando eu colocar a barra oblíqua, eu estou falando do fonema. Quando eu colocar essas barras retas aqui, o símbolo de maior e menor, eu estou falando de grafema, tá? Tenro, por exemplo, né? Pronuncia-se R forte, coloquei até aqui o R maiúsculo, mas escreve-se com R e não com dígrafo, né? Isso tem um motivo, daqui a pouco eu vou explicar para vocês um motivo muito interessante de acordo com o Matoso Câmara, né? A gente vai pegar lá naquela questão da vogal nasalizada.
Também a fonologia é importante para o aprendizado de línguas naturais, para o aprendizado de línguas estrangeiras, né? Então, assim, vocês devem perceber, né, quando vocês estudam inglês ou outra língua, o dicionário Oxford, né? Você joga lá no dicionário Oxford o significado de uma palavra e ele te dá a transcrição ali, né? É fonética, mas, obviamente, a gente precisa compreender a fonética e a fonologia como um todo para conseguir ler aquele alfabeto. E também, para o pessoal da fonoaudiologia, né? Lá em Portugal tem uma área chamada linguística clínica, aqui no Brasil esse trabalho é feito por fonoaudiólogos, né? Que lida então com patologias da linguagem, né? Então, para fazer terapias de fala, etc. Outra importância interessante é a fonética forense, né? Que é uma área que já vem sendo desenvolvida no Brasil desde a década de 90, mais trabalhada, mais realizada por fonoaudiólogos, mas os linguistas estão tomando cada vez mais à frente, principalmente em pesquisas, né? Temos o professor Plínio Almeida da Unicamp e todos os alunos orientantes dele. Tem também a professora Maria Lúcia de Castro Gomes, da Tecnologia do Paraná, todos eles trabalhando com fonética forense, né? Então, fonética e fonologia aqui também contribuindo na resolução de crimes, por exemplo. Isso é muito interessante. Só para dar uma adendo, amanhã eu vou dar uma palestra na UFRJ, a partir de hoje está no evento chamado DELING, Debates de Linguística do Departamento de Linguística e Filologia do UFRJ, tá? E amanhã, 2 horas, tem uma mesa chamada Linguística e Mercado de Trabalho, e eu vou falar sobre linguística forense. Se alguém tiver interesse, depois eu posso... Se alguém me manda um e-mail, que eu mando o link, aí vocês mandam no grupo de WhatsApp, né? Mas eu vou falar sobre linguística forense, como que a linguística pode contribuir, né, na resolução de alguma demanda judicial. Só porque eu falei da fonética forense agora, eu me lembrei que amanhã tem essa palestra. Então, pronto. Acabei de falar para vocês que é importante, né, a gente saber se determinado som corresponde ou não a um fonema numa determinada língua. Mas como a gente faz para distinguir isso, né? Aí, o professor Demerval da Hora, naquela aula que a gente postou para vocês, né, que está disponibilizado pelo YouTube, apresenta para a gente uma série de testes, né? A Thaís Cristóforo, no livrinho dela, Fonética e Fonologia do Português, também trabalha muito bem com isso, caso alguém queira, né, buscar de maneira mais profunda. A linguística estruturalista elaborou uma série de testes para que possamos distinguir se determinado som consiste ou não no fonema, em um fonema. O primeiro teste, o mais simples, é o teste da comutação. O que é comutar? É trocar um pelo outro, né? Então, dado 2 fones, se a substituição de um pelo outro resultar em mudança de significado, teremos 2 fonemas. Simples, né? Emprega-se como teste a criação de um par mínimo, né? Então, um par mínimo é uma unidade lexical que se diferencia apenas pela mudança do fonema observado, tá? Então, quando eu pego lua e rua, perceba, é um par mínimo porque os sons ua e ua, né, são iguais, são idênticos os dois contextos, só que altera só o primeiro som, uma lateral, outra vibrante. Lua, rua. Velha e vela, né, altera só o ponto de articulação aqui, né, uma palatal e a outra velar. Velha, vela, as duas laterais. Queijo, queixo. Avó, avô, avó, né? Ou seja, é uma marcação, né? Não é uma marcação de gênero, porque não houve flexão, mas são palavras distintas, né? Que denotam gêneros diferentes por causa do grau de alteamento da vogal, né? A vogal média baixa e a vogal média alta aqui. Então, perceba que quando eu falar em par mínimo, eu estou fazendo referência a um par de palavras, né, que há apenas a alteração de um som nesse par de palavras, tá? Pode ocorrer também a presença e a ausência desse som, né? Então, por exemplo, se eu tiver... Depois eu vou pensar no exemplo aqui, mas, por exemplo, vela e ela, pronto, vela e ela. Então, um tem o fonema V e o outro tem um fonema 0 para representar no início dessa palavra, né? Então também poderia ser considerado como par mínimo, tá? Então vamos tentar fazer um teste aqui. Coloquei embaralhado, né? Nesse quadro mostarda, né? Para mim é mostarda esse negócio. Eu coloquei um conjunto de palavras que podem constituir pares mínimos. Será que vocês conseguem encontrar algum par mínimo para mim aqui dentro?
podem falar fogo e jogo. Aí a gente encontrou fogo e jogo, né? Alterou, então, a consoante inicial, a fricativa e a sibilante. Camelo e cabelo, sim, alterou uma nasal e a outra não nasal, né? Pano e cano, esses estão ótimos, né? Fusca e busca, essa foi ótima também, alterou a fricativa inicial e a bilabial também, né? Deixa eu estar abrindo o chat aqui para vocês poderem falar. Fogo, jogo, camelo, cabelo, pano, cano, fusca, busca, alguém mais? Vamos ver se alguém acertou. Bagulho. Ah, pronto, ó, bagulho e baralho. Será que é um par mínimo? Bagulho e baralho? Alterou apenas um som? Ou alterou mais de um som aqui? A gente alterou uma sílaba inteira, né? Então, ó, bagulho, baralho. Agora, baralho e barulho, ou bagulho e barulho, alterou apenas um. Bagulho e barulho, o G e o Re. Barulho e baralho, o U e o A. Aí sim teria uns par mínimo. Eu coloquei essa daqui justamente como um entrave para reflexão. Mas é isso. Ó. Então vamos lá. Eu encontrei ó, cabelo, camelo, fogo, jogo. Ah, eu coloquei até o euzinho aqui na frente para mostrar a... Porque não tem acento na palavra, né? Para mostrar, então, que esse ou aqui é aberto. Então, eu jogo, é a primeira pessoa do indicativo, né? Então, jogo poderia fazer parte com jogo. Então, o O aberto, o coutinho vai fechado. Pera e pela, que o Rodrigo postou agora. Olha lá, o bagulho, barulho, barulho, baralho, busca, fusca, burca, busca, né? Ó, tem uma burca aqui em cima, a burca, aquele véu que as muçulmanos usam, né? Burca, busca, pano e cano. Ah, Brisa, desculpa. Pela, pera, mola, bola, nem coube colocar tudo aqui, né? Então, pronto. É um testezinho bem interessante, quase um joguinho de caça-palavras, né? Mas é interessante para a gente conseguir, então, associar essa noção de par mínimo, né? Par mínimo, então, tem que haver alteração de apenas um fonema, né? Este é o caso da comutação. Ainda tem, né, quando a gente encontra o paranálogo. O paranálogo aí sim pode ter alterações que não são apenas um único fonema, né? Mas de acordo com o Demerval da hora, só com par mínimo a gente já conseguiria encontrar todos os fonemas do português, tá? Então é por isso que a gente quase não fala dos outros, né? A gente lê, eu trouxe para vocês porque o Demerval comentou, né, lá na aula dele, mas vocês perceberam que nem foi comentado no material que eu pedi para vocês lerem. Mas então, par mínimo, muda apenas um fone, né? Por exemplo, pato, bato, normalmente é apresentado na literatura o par mínimo com os dois pontos aqui separando, né? Então, pato, bato, P, B. Então, par mínimo, portanto, são dois fonemas. Pronto, só para fechar aqui, né? O par mínimo já é o teste que me condiciona, né, em português, a encontrar praticamente todos os fonemas. Mas digamos que você esteja fazendo, né, uma análise de uma língua indígena ágrafa, você não conhece aquela língua, né? Se você não encontrar todos os fonemas pelo método par mínimo, pode partir para o par análogo. O que é isso? São pares de palavras que não muda apenas um som. Entretanto, a regra tem que ser o seguinte: a alteração do segundo som não pode influenciar, né, na possível alteração do primeiro som. Então vamos lá. Não muda apenas o fone, mas o contexto linguístico não pode interferir, né? Não pode alterar o fonema. Então, punir e banir, né? Só um exemplo, né? A gente sabe que o P e B já são fonemas por causa do par mínimo aqui em cima. Mas digamos que a gente não tem contato par mínimo, né? E aí pega um paranálogo. P, B. A gente pode relacionar com o fonema, por quê? O segundo som é uma vogal e nada nessas vogais indicam que haja a alteração. Por exemplo, não tem uma regra que fala antes de U sempre uso P, antes de A sempre uso B, né? Isso aí poderia acabar alterando, por exemplo, um R intervocálico, que sempre vai ser brando, né? Normalmente vai ser brando, né? Não sempre. Um S intervocálico, que vai ser reproduzido com som de Z. Aí sim, o contexto linguístico altera, né, os feixes de traços daquele som, daquele fonema. Então, portanto, se o contexto não interferir, a gente pode chegar à conclusão de que é um fonema por analogia, então.
par suspeito, né? Sons muito distantes em sua articulação já pode apontar para a natureza do fonema. Então, assim, perceba que quando a gente tem nesses pares, são alterados por uma questão apenas um traço, né? É por isso que criança, por exemplo, quando começa a falar, acaba, né, realizando o P no lugar do B, por exemplo, mas no sistema linguístico, né, no âmbito linguístico, a criança está realizando, né, no âmbito fonológico, ela está realizando, por exemplo, bato, mas ela está dizendo, está materializando o P, pato. Desculpa, passou uma moto aqui. Quando a articulação é muito distante, por exemplo, um F e um P, o ME e o RE, aí a gente já parte da hipótese de que são fonemas da língua, né? Porque raramente ou quase nunca, né, um som muito distante da articulação de outro som vai representar alofone de um mesmo fonema, né? Então pronto, né? Uma observação que o Denerval da hora diz que para o português basta o teste do par mínimo. Outras questões acerca do fonema, né? Quando eu falo em alofone, eu estou falando de diferentes realizações fonéticas de um mesmo fonema. Aí eu toco onde? Na sociolinguística variacionista, né? Que vai estudar, vai descrever, vai compreender as formas como cada comunidade emprega a língua, né? São as formas variantes. O que são variantes? São as formas concorrentes, né? Eu posso dizer uma mesma coisa de maneiras diferentes. E, claro, vocês sabem que a língua varia em termos lexicais, semânticos, inclusive, até morfossintáticos, sintáticos, e no plano fonético, eu acho que é o primeiro ponto, né, o que a gente mais percebe quando você vai para um lugar diferente, né, quando a gente fala de sotaque, de cara a gente percebe, a gente chama o sotaque da realização sonora, né, a questão fonética, então. E, por vezes, esses alofones podem vir, né, podem se apresentar em distribuição complementar. O que é isso? O contexto linguístico vai condicionar a realização de um ou outro, tá? Então, vamos nos ater ao português falado aqui em Minas Gerais e falado no Rio de Janeiro, né? Diante do I nesses dialetos, a gente sempre vai ter a palatalização do T. Então, eu tenho tá, té, ti, tó, tu, por exemplo, né? E no D, a mesma coisa. Da, de, di, dó, du. Então, a forma tia pode ser realizado como tia, aqui, né, no Sudeste, e como tia em algumas regiões do Nordeste e algumas regiões do Sul, por exemplo, né? Então, quer dizer que há uma distribuição complementar. Em algumas regiões, sempre que tiver o I, sempre for antes de I, ele é palatalizado. Em outras regiões, não ocorre essa palatalização. Se vocês tiverem lido no material que eu enviei para vocês, lá, os autores do Nordeste, inclusive, apresenta outros contextos em que lá no Sergipe acontece essa palatalização, né? Por exemplo, oitu. Então, se anteriormente, né, de novo, é o contexto linguístico que influencia. Se anteriormente ao T houver a vogal I, aí eles tendem a palatalizar também. Eu nunca tinha ouvido, eu já vi as pessoas dizendo, mas eu não sabia que tinha essa contextualização, né, linguística. Achei muito interessante ela explicando. Então é até bom quando a gente lê autores de outras regiões, que a gente aprende também como funciona, né, como que é a variedade fonética, a variedade linguística dessa região também. Outro exemplo de variação condicionado pelo contexto, né? O S em final de palavra, se a próxima palavra for uma surda, o som é S, olhos pretos. Se a próxima for uma vogal, que a vogal, você sabe, tem um traço sonoro, né, o traço vozeado de maneira natural, aí pronto, ó, tem um contexto intervocálico. O S em contexto intervocálico, assim como a palavra casa, né, só que aqui é no contexto de uma mesma palavra, e aqui são duas palavras. É o que a gente chama, né, de sande, é a ligação. Em francês é chamado de liaison, mas é ligação, é esse fenômeno da sande, né, de um som acabar assimilando um traço de outro som. Neste caso, o som S, que é surdo, né, C, que é surdo, acabou adquirindo o traço mais vozeado da vogal seguinte, né, e acabou tornando-se Z. A única coisa que distingue, então, S para Z é o grau de vozeamento, né, menos vozeado, mais vozeado. Então, olhos pretos, olhos azuis.
pronuncie na sua casa. A melhor dica, né, para quem estuda fonética, é que a sua própria fisionomia, né, o seu próprio corpo é a melhor cola para você. Então, naquela provinha lá, eu pedi para vocês classificarem os sons quanto ao ponto de articulação, né, o modo de articulação e o grau de vozeamento. O que vocês tinham que fazer? Produzir o som. Vamos lá. Tá, tá. No início, não há vibração nas cordas vocais, portanto, o som T é um som surdo, né? Agora, dá. Quando eu começo a querer, né, a realizar o som, pronto, já ocorre vibração nas cordas vocais. Então, se você colocar a mão aqui, você já consegue perceber. Mesma coisa, olhos pretos, olhos azuis, entenderam? Então, a gente consegue perceber essa diferença com o nosso próprio, né, corpo que a gente pronuncia. Então é importante vocês, quando eu der algum exemplo aqui, fala sozinho aí. O povo da sua casa não vai achar que você tá doido, não. Fala sozinho. Olhos pretos, olhos azuis, você vai perceber a vibração, né? Vai perceber que o traço mais sonoro foi assimilado, portanto, pela sibilante, que era surda. Porque, de novo, é o contexto linguístico que favorece isso, né? A gente vai ver mais para frente que isso é uma questão natural das línguas, né? Então, por exemplo, do latim vulgar para o português, as consoantes intervocálicas, que eram surdas, tornaram-se sonoras de maneira natural, né? Então, por exemplo, a palavra lupo tornou-se lobo, né? Então, aí, claro, tem o alteramento da vogal aqui, que é um outro fenômeno, mas o que importa, que eu estou chamando a atenção agora, é pro traço mais sonoro adquirido pelo P, que tornou-se B, né? Então, lupo, lobo. E isso acontece de maneira sistemática, né? Com várias outras palavras. É por isso que, né, desde o século XIX, lá, os neogramáticos queriam apresentar um conjunto de leis fonéticas, né, para a evolução das línguas. Isso a gente vai ver quando a gente fala sobre metaplasma, tá? Porque, apesar de ser uma coisa que você estudou lá na história da língua, todos esses fenômenos continuam acontecendo, né? E muitos deles são a nossa explicação, né, para compreender por que os alunos escrevem de maneira equivocada, por exemplo, né, provocando, então, ocasionando desvios ortográficos em relação à norma culta, em relação à grafia, à ortografia oficial, né? Porque, na verdade, tem um motivo fonológico, tem um motivo linguístico por trás daquela alteração, né? É sempre sistemático. Então, pronto, o que eu estou falando é que, na distribuição complementar, esses sons ocorrem em ambiente mutuamente exclusivo. Se um ocorre, não ocorre o outro. Então, vai depender do contexto linguístico. A variação livre é um outro conceito apresentado por alguns autores. Aí seria o seguinte. Aparentemente, inclusive eu nem gosto muito, e naquele texto da Diná, ela deu uma explicação muito interessante, né? Aparentemente, a alteração desse fonema não tem um motivo linguístico. Não, talvez seja outro motivo, mas não explicável. Então, é uma variação livre. É como se cada grupo social tivesse, né, produzindo de um jeito. Então, seriam fones diferentes para o mesmo fonema, portanto, alofones do mesmo jeito, né? Mas que podem ocorrer em qualquer contexto, porque não depende do contexto linguístico. Aí, por exemplo, quando a gente fala de morro, esse revelado Rio de Janeiro, morro, eu nem sei falar direito, mas seria a vibrante do Faustão, sabe? O jeito que o Faustão fala. Eu poderia ter colocado também o morro aqui, que eu falo em Minas Gerais, que é esse R, né? Então, porta, do R retroflexo lá do interior de São Paulo. Percebam, né, que aqui tem contexto intervocálico, aqui tem contexto de final de sílaba, né? Não em contexto não intervocálico. De igual modo, casca, faltou colocar aqui perceba, viu? Não é só vocês na prova que fizeram, não. Eu também esqueci de colocar aqui no slide o colchete, ó. Casca e casca. Perceba, o que eu estou falando então, gente? Ó, não tem motivo aparentemente linguístico nenhum para o falante, por exemplo, aqui de Minas Gerais, realizar casca e o falante carioca ou do português de Portugal realizar o casca, né? Roraima, não é que é o aberto. Roraima. Deixa eu ver como é que eu falo. Inclusive, para corrigir a prova de vocês, eu achei muito interessante, né? Porque aí a gente vai corrigindo e vai aparecendo algumas coisas assim. Quando eu corrigi a palavra canivete, muitos escreveram canivete. Pergunto para vocês, como que se diz no Rio de Janeiro?
pensa agora comigo. O problema é que agora para pensar é difícil. Tanto é que eu cheguei, o meu irmão estava no sofá com a minha cunhada, aí eu cheguei lá e falei com eles assim, qual que é o nome daquele objeto que é uma lâmina, que você guarda a lâmina e tem gente que usa para ficar fumo, ficar laranja, aí tá canivete, ou seja, né, eu não condicionei eles a realizar daquela forma. Porque agora eu estou acabando condicionando vocês, né? Quando a gente pensa em canivete, como é que vocês dizem? Alguém consegue realizar e me dizer? Porque muita gente escreveu com a nasalização, o que é comum, né? É o traço que é, novamente, a questão da assimilação. O A que adquire o traço mais nasal, porque a consoante seguida, né, e seguinte, é uma nasal, um N. Alguém pode me dizer se vocês realizam canivete ou canivete aí no Rio? Ou Roraima ou Roraima? Pode ser pelo chat, não precisa abrir o microfone para falar, não. Se alguém quiser abrir e falar, fica à vontade. Professor, é uma boa pergunta. Eu realmente não sei. Eu acho que eu falo canivete aqui no Rio. Canivete. É porque agora é só porque eu falei. Se eu tiver perguntado. Fazer uma pesquisa aqui na família. Brisa, canivete. Como é que é? O pessoal da facada falou o quê? Canivete. Canivete. Então, pronto. A Brisa já fez uma pesquisa sociolinguística ali na casa dela. Então, aí vocês realizam com a vogal mais nasalizada. Olha que interessante, né? Por vezes, a gente também encontra Roraima e Roraima, né? Porque, olha só, o Me estando longe lá, ó, acabou adquirindo também o traço aqui. Então, pronto. Para alguns autores, né, que apresentam essa forma, normalmente são autores que não são ligados à sociolinguística, né, tem então essa variação livre que aparentemente não tem motivo para acontecer. Entretanto, olha o que a Dinal vem falar para a gente, né? Será que existe variação livre, a variação completamente não condicionada por algum fator? Para a sociolinguística, não. Olha o que ela fala. Labov, lá em 69, né, veio demonstrar que a variação aparentemente livre é sempre determinada por fatores extra- e intralinguísticos, de forma predizível e existe até no nível do idioleto. O que é idioleto, né? A gente pode pensar que nós temos formas de falar, né, a depender da região geográfica, que a gente chama de dialeto. Tem autores que nem vão falar que no português do Brasil temos dialeto, mas falares, né? Mas vamos pensar assim para ficar mais fácil. Dialeto carioca, que é o dialeto fluminense, dialeto mineiro, etc. Quando a gente está fazendo um recorte puramente social, né, então levando em consideração, por exemplo, gênero, ou grau de escolaridade, ou nível socioeconômico, a gente está falando no grau do socioleto, né? Então está falando sobre questões sociais. Quando você passa para o plano individual, aí você fala do idioleto, né? Então, por exemplo, mesmo que eu compartilhe com a minha comunidade sociodiscursiva, né? O meu dialeto e o meu socioleto, eu vou fazer o uso de algumas palavras, o uso de alguns fones, né? Que eles não fazem. Então, é uma questão do plano individual, né? Pode variar até no nível do idioleto aqui. O idioleto, então, é como se fosse o idioleto pessoal de cada um. De novo, tem autores que vai dizer que não existem idioletos, né? Só para vocês terem ideia como que tem esses embates epistemológicos. Mas o que acontece? Qual foi o grande ganho, a grande contribuição da sociolinguística, né? Foi conseguir explicar que alguns fatos linguísticos que não tinham explicação simplesmente pelo contexto linguístico tem significação e tem explicação se levarmos em consideração um contexto social, né? Então ele até fala de aqueles estudos que o próprio Labo fez em algumas ilhas lá americanas ou nas lojas de departamento, percebia formas diferentes de realizar algumas palavras que tinha mais a ver com questões, né, de cunho identitário, de cunho de marcação do lugar de onde a pessoa veio, do que necessariamente uma questão linguística, né? Essa foi a grande marca aí teórica da sociolinguística. Então, o pesquisador não terá condições de predizer em que ocasião o indivíduo falará dessa ou daquela maneira. Dirá caro ou carro, por exemplo, mas poderá mostrar que, dependendo da classe social a que pertença, do sexo, da idade, etc., eu até prefiro falar mais em gênero, ele usará uma outra variante, aproximadamente X. X% em média numa dada situação. Porque o pessoal da sociolinguística acaba fazendo uma medição estatística também, né? Para ver se os dados que eles estão analisando tem valor mesmo, compartilhado pela comunidade ou não. Então, se vocês pegarem algum artigo de sociolinguística variacionista, tem muita estatística ali
no meio. A variação linguística, em geral, é condicionada de forma consistente dentro de cada grupo social, dentro de cada região, e seria parte integrante da competência linguística. A formulação de Labov pressupõe, portanto, se há variação inerente ao sistema da língua. O que isso eu queria dizer aqui, então, gente? Não é simplesmente uma variação livre, é uma variação completamente contextual, porque o falante vai seguir a norma, né, na qual ele se encontra, a norma da região em que ele se encontra. Como vocês sabem, nós temos várias normas, né? A gente não pode falar apenas uma norma padrão, uma norma culta. A norma culta varia de cidade para cidade, de estado para estado, e as diferentes normas vernaculares, né? Ou seja, as normas realmente faladas pelo povo, seguidas pelo povo. Se você segue, norma tem uma noção estatística, né? Se você segue aquele padrão, você está seguindo aquela norma. Então, quer dizer que para o padrão, né, para a norma do português carioca, porta é a norma. Então, os falantes não estão usando de maneira aleatória. Eles estão falando porta porque a comunidade dele usa porta. Eu falo porta porque a minha comunidade fala porta. Então, eu adquiri essa variedade, né? O falante lá de Barreto fala porta porque ele adquiriu essa variedade. Ou seja, é condicionada socialmente, tá? Então, essa é a principal diferenciação aqui. É por isso que eu gosto da sociolinguística, na verdade, né? Vamos olhar para o sistema? Vamos, mas a língua não está no plano puramente abstrato, né? A língua é usada pelos falantes, então a língua é alterada pelos falantes também. E daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês, porque vai acabar tocando a noção de norma, então apresentada pelo Cossério, né? E eu preparei um slide só para isso, tá? Fique tranquilo, daqui a pouco eu falo de novo. Eu tô falando muito rápido, né? Acabei de ver que é 12:05 ainda e eu já falei um monte de coisa. Apresentei muita questão teórica. Mas como eu tô gravando, qualquer coisa depois vocês podem rever. Ou então, gente, pode me interromper e pode perguntar também, não tem problema. E se eu terminar a aula antes também, não tem problema também não, tá? O que importa é passar para vocês o conteúdo que eu preparei. Então, pronto, só para relembrar, né, eu tinha falado sobre os traços distintivos, né? Que seriam um conjunto de feixes, lá apresentado pelo Jacobson, que difere um fonema de outro, podem ser entendidos como conjuntos de características ou traços que distinguem, que constituem e distinguem o fonema, né? Este é um ponto de vista estruturalista. Então, por exemplo, o fonema B se distingue do fonema P por apresentar o traço mais vozeado. Já que o fonema P... Eu estou falando P porque a gente acaba vendo os teóricos usando assim, né? Mas é por quê? A consoante, o próprio nome já diz, né? A consoante ela não soa sozinha, ela precisa sempre de uma vogal. No português, a gente só vai conseguir realizar a sílaba com a vogal. Por isso, inclusive, que lá na prova teve gente que escreveu internet, porque é uma palavra em inglês, né? Com T no final. Só que a gente nunca realiza assim. Então, como é uma tradução fonética, você tem que pensar, como eu estou falando, né? Internet, tem um I no final. Pode até encontrar alguns falantes, né, por exemplo, em português de Portugal, que digam internet. E não tem a fricativação, né? Mas ainda tem a epítese de mizinho ali no final. Então é por isso que quando a gente fala desse, digamos, o nome do fonema, né, a gente realiza como mas eu estou fazendo referência à consoante sozinha, né? Então, o fonema B se distingue do PAN por apresentar o traço mais vozeado. Já o fonema PAN apresenta o traço menos vozeado, né? Lembrando que Jacobson denominou o fonema como um feixe de traços, como eu disse lá no início da aula. Então, algumas noções fundamentais que a gente sempre vai voltar nessas noções, tá? Fique tranquilo. Mas esse slide aqui, então, é importante para vocês. Copiem, tirem print ou depois, né, baixem lá a aula ou o slide. São as noções que a gente vai mais empregar daqui para frente, né? O fone, então, é o som materializado no processo de fala, por exemplo, não, ali é o A mesmo, né? Bala. Fonema é a menor unidade distintiva de uma língua. Bala versus cala, né? Alterou ban pelo can e houve mudança de significado. O alofone corresponde às diferentes manifestações fonéticas, né, materializadas do fonema que está no plano abstrato. Então, por exemplo, tia e tia, algumas regiões do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, em algumas regiões do Sul, lá na Campanha Gaúcha, né? Acho que na Campanha Gaúcha nem tanto, mas no oeste de Santa Catarina eu tenho certeza. Então, tia e tia, rato e rato. O fonema, então, se encontra no nível abstrato, enquanto o fone se está no nível, né, concreto. Então, por que eu estou falando essa distinção para vocês?
Quando vocês forem fazer a transcrição fonética, tem que levar em consideração, então, as variedades, né? Então, se eu pedir para você... É por isso que eu coloquei na prova assim, ó, levando em conta o português culto carioca, mas eu ainda fiz uma ressalva, coloquei, se você for falante de uma outra variedade, pode usar. Porque, por exemplo, estava dando aula para meninos lá do Mato Grosso do Sul. E eu descobri na aula que eles usavam retroflexo, que eu nunca tinha ido ao Mato Grosso do Sul, não tenho amigos que são de lá. Então, assim, imagina se eu pedir para eles transcrever, sei lá, a palavra mar e querer que eles produzissem o fonema velar típico do Rio de Janeiro, né? Então, não, eu tenho que pedir para eles realizarem o jeito, a norma deles, né? Que é o retroflexo. Então, eu ainda comentei. Se tiver alguém de outra região, porque a gente sabe que a UF recebe gente de várias regiões, pode usar, né, o seu dialeto. Só que teve gente colocando, por exemplo, só aí que eu chamei atenção. Teve gente, por exemplo, usando sempre a TEP em final, muito típico, eu estou gravando, que é uma forma, né, muito típica do português europeu e de alguns, né, idosos em algumas regiões do Brasil, por exemplo, no interior de São Paulo. Aí eu acabei chamando a atenção. Então, perceba essa distinção aqui, né? O fonema entre barras oblíquas está no nível abstrato, né? Então, se a gente pensar lá no Saussure, está no nível do sistema, né? Se a gente pensar no Chomsky, está no nível da estrutura profunda, é o que está internalizado, né? O falante pode dizer, por exemplo, igual a minha avó falou, né? Planta e pranta. Ele pode realizar, né, essa variante mais estigmatizada, entretanto, na mente, aí você fala para a pessoa, né, não, mas fala, a minha mãe realiza desse jeito. Você fala com ela, não, fala planta, não, pranta, agora fala pranta do mesmo jeito. Então, assim, a realização é diferente, mas no plano, né, de estrutura profunda, no plano do sistema, no plano abstrato, ela está realizando, né, a forma linguística daquela palavra. Isso que é o mais interessante, né? É por isso que a gramática gerativa prefere estudar, então, né, pelo ponto de vista aqui da gramática profunda, o que é internalizado, o que é compartilhado entre os falantes. É por isso que o Saussure também falou que o que importava era o sistema, né, e não a paródia. Já no nível concreto, portanto, né, temos a fala e a estrutura de superfície. É onde a gente vai encontrar os diferentes alofones de um mesmo fonema, né? Então, ficou claro essa noção? Quando você for fazer a transcrição fonética, tem que transcrever do jeito que a pessoa falou. Se a pessoa falou tia, é esse som. Se a pessoa falou tia, é esse som. Mas, quando você for fazer a transcrição fonológica, você vai o quê? Abstrair as diferenças. E aí você vai realizar apenas esse T aqui. Entendeu? É como se a transcrição fonológica fosse apresentar para vocês o plano puramente... idealizado, não idealizado, essa palavra não ficou muito interessante, não, mas no plano do abstrato, né? Então ficou melhor, a palavra abstrato é melhor do que idealizado. Então, o fonema está no plano do abstrato, né? Então, quando você for transcrever, você vai abstrair, a palavra abstrair vem daí, né? Você vai abstrair, então, as diferenças. O arquifonema, né? O que acontece com o arquifonema? Que é uma noção cara à transcrição fonológica. É a neutralização do alofone na transcrição fonológica. Então, eu acabei de falar para você sobre os alofones, né? Pode haver, né, diferentes usos fonéticos, né, diferentes manifestações fonéticas de um mesmo fonema. Quando eu vou fazer a transcrição fonológica, então, eu vou abstrair, vou então neutralizar esses diferentes usos que eu vou representar por apenas um som. Por apenas um símbolo, né? Então, o arquifonema C, por exemplo, esse S maiúsculo aqui. Aí pronto, uma questão interessante, né? A gente só usa letra maiúscula na transcrição para falar de arquifonema. Então, se tiver um arquifonema, se tiver uma letra maiúscula, pode saber que está representando, então, a neutralização das diferenças, né? Então, o S... na tradução fonológica, esse S maiúsculo vai representar qualquer tipo de som S que poderia sofrer alteração no plano fonético. Vamos ver um exemplo. Ó. O arquifonema S maiúsculo, então, aqui, né, representa a realização fonética de C, Z, X, G, que surgem a depender da posição da palavra e da variedade linguística. Por exemplo, a palavra pasta. Eu posso realizar como pasta,
pasta, igual eu acabei de dizer agora, ou como pasta, como a maior parte dos cariocas dizem. Portanto, na transcrição fonológica, o que eu vou fazer? Ah, professor, então eu vou ter que escolher um dos dois para neutralizar? Não, porque a gente não pode afirmar que um dos dois está realmente no plano abstrato. Então, eu vou abstrair mais ainda e trazer o arquifonema. Então, esse símbolo que não é um nem outro, ele representa, né, o conjunto. Então, quando vocês virem a palavra pasta, pode estar representando tanto pasta ou pasta, ok? Lesma, mesma coisa. Lesma, perceba que tem o som, ele é sonoro, porque está entre uma vogal sonora e uma consoante sonora, a vogal sempre sonora, melhor dizendo. Lesma e lesma. Pronto, então na tradução fonológica, o lesma. Eu vou falar melhor de arquifonema, porque eles têm umas posições para aparecer, né? Quando a gente fala sobre consoantes, tá? Então fiquem tranquilos que mesmo sendo uma noção muito abstrata, eu vou falar novamente sobre ela, trazendo mais exemplos, fiquem tranquilos. Então a neutralização, né? É o fenômeno caracterizado pela perda das propriedades distintivas de dois fonemas em um dado contexto. Então tudo aquilo que a gente já falou no curso da aula precisa ser trazido à tona, né? Quando eu digo sede e sede, né? Mudou o significado? Mudou, porque sede, quando tu quer beber alguma coisa, sede. Ah, sede da UF fica no Graguatá. Já quando eu digo peteca, dialeto carioca, e peteca, dialeto cearense, e eu digo mais o dialeto mineiro, porque eu sempre disse peteca a minha vida inteira, com vogal aberta, com baixo, né? Médio-baixo, vogal média-baixa. Então, eu não tenho uma distinção. Não tem fonema. Portanto, eu vou abstrair no plano fonológico, vai haver então a neutralização. Em A, temos um par mínimo, uma vez que a diferença entre os itens lexicais reside em um dos fonemas que o constituem, vogal média alta e vogal média baixa, respectivamente. Né? Em B, as duas realizações possíveis para a vogal pretônica E ou E não geram palavra distinta. Peteca, peteca, eu estou falando daquele objeto de... Até que serve para quê? Para bater, né? Enfim, vocês entenderam. Nesse caso, ocorre uma neutralização do traço distintivo, né? O mais alto e mais baixo, do E e E, representada pelo arquifonema, que é a abstração referente a dois fonemas. E aí, como que eu realizo o arquifonema? Com o E maiúsculo. Em relação às vogais, é possível afirmar que há uma íntima relação entre o grau de atonicidade e o alcance da neutralização. Assim, nas sílabas átonas finais de atonicidade máxima, desaparece a oposição entre as três vogais da série anterior e as três da série posterior, ficando o sistema reduzido a três vogais. O que ela está falando aqui? Aquilo que, inclusive, caiu na prova, né? Na transcrição. O I final é sempre realizado de uma maneira mais branda, né? Mais lânguida, e aí a gente transcreve com aquele I maiúsculo. O U final também a gente transcreve com aquele ômega de 2 para baixo, e o Azinho de 2 para baixo também, para representar o Matoso usa o termo lânguido, né? Ele é uma vogal que não é realizada com uma força expiatória muito salientada, porque depois da vogal tônica, naturalmente você relaxa o aparelho fonador, aí produz, por exemplo, peteca, peteca, peteca. Às vezes você nem tem vibração, né? Se você realizar no dia a dia, né? Pensando na fala rápida, então, peteca. Aí quase sai um sussurro nesse último A, né? Então, por isso que na fonética a gente acaba materializando essa distinção. Na fonologia que a gente faz, a gente neutraliza. E por que eu estou falando, então, dessa questão de... Aquela hora eu falei para vocês, né, sobre que mesmo os arquifonemas, aparentemente sendo uma variação... os arquifonemas não... os alofones, sendo uma variação aparentemente livre, né, os falantes vão seguir a norma de determinada variedade. Foi uma noção introduzida pelo linguista Cossério, né, que também era estruturalista, mas ele falou que entre a norma, entre o sistema linguístico compartilhado por todos os falantes e a fala, que é individual, temos a norma. A norma, então, é o sistema compartilhado por determinado grupo, né? Como bem nos lembra Kalu e Leite, apesar de o arquifonema representar a neutralização das diferenças, essa neutralização é indiferente no nível do sistema. No nível da norma, entretanto, essa realização raramente será indiferente, né? O que ele está querendo dizer, então? No nível do sistema, a gente neutraliza tudo porque está no âmbito abstrato, né? No nível da norma, entretanto,
é muito importante. É muito diferente eu dizer carta, eu dizer carta, por exemplo, né? O falante vai acabar seguindo a norma que os demais membros de sua comunidade seguem. Então, as normas variam de região para região. Portanto, mesmo que haja o arquifonema R, né, no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, encontramos o retroflexo, enquanto no Rio de Janeiro, no mesmo contexto, encontramos a velar. Então, é só para vocês se lembrarem que a gente está falando de arquifonema no plano abstrato, né? Entretanto, os alofones devem ser estudados à tona quando a gente estiver falando no plano fonético e estiver levando em consideração as variedades sociais, as variedades geográficas, né? Portanto, a noção de arquifonema está relacionada à noção de sistema linguístico, essa pura abstração, né? O arquifonema nasal NE. Será que existe o arquifonema nasal NE? O que acontece? Alguns autores, inclusive naquela apostila que eu passei para vocês, das professoras lá do Sergipe, né? Elas compreendem as nasais como fonemas. Então, o que difere, por exemplo, mito de minto o grau de nasalidade, né? Entretanto, Matoso Câmara, nesse livrinho aqui, ó, tá até velhinho, todo forrado, Estrutura da Língua Portuguesa, é leitura obrigatória, né, para o curso de letras. Ele prefere considerar o NE como um fonema, a marca de nasalidade como um fonema, e que vai acabar sendo representado no plano fonológico. Lembre-se que lá no plano fonético a gente infere um tiozinho, né? No plano fonológico, ele vai acabar sendo representado por um arquifonema nasal. Então, o que ele diz, né? Os fonemas que... Isso aqui também está lá no handout de vocês. Os fonemas que representam a nasalização na posição pós-vocálica, né? Aliás, os fonemas que representam a nasalização na posição pós-vocálica. O arquifonema NE pode realizar-se, por exemplo, como ME antes de consoante bilabial, acampa. Na transcrição fonológica, acampa, um NE aqui, a transcrição fonológica, o arquifonema, né? Produzida, por exemplo, como acampa, e aí, olha, perceba como está a transcrição fonética, né? Na fonética a gente realiza um ME, e ainda o A adquire o traço de nasalidade. E como NE antes de consoante alveolar, canto, por exemplo, né? Na transcrição fonológica, eu trago o arquifonema NE, realizado como canto, lá na transcrição fonética, perceba. Isso aqui é o Uzinho no final que eu falei para vocês agora, que perde a força respiratória. Como MEI e NE são fonemas do português brasileiro, né? É diferente de falar mata e nata, haveria neutralização entre esses contextos acima, o que se representa pelo arquifonema nasal. Atenção, é necessário lembrar que a consideração do arquifonema NE vai depender da teoria fonológica em foco, por isso que eu falei para vocês, né? As autoras lá do Sergipe, Cardoso, né, tá aqui o nome dela, entendem que há em português os fonemas nasais, an, e, o, Matoso Câmara Júnior, 75, seguido por Thaís Cristóforo, 99, entende que, na verdade, a nasal corresponde ao arquifonema, como canto, cento, cinto, pomba. Opa, isso aqui não é com M não, gente, desculpa, tá errado aqui, ó. Fui escrever pomba, acabei por causa do B aqui, ó. Mas aqui é o arquifonema N, tá? Desculpa, eu vou alterar antes de colocar slide para você, mas vai ficar gravado, não vai ficar gravado o que eu alterei. E por exemplo. Só que aí, claro, o Matoso é o Matoso, né? Ele não vai apenas apresentar, né, as ideias dele e falar, compre a minha ideia. Não, ele apresenta para a gente argumentos para defender essa ideia, né? Então, por que é que a nasalidade funciona como um arquifonema aqui, né? Primeiro, a sílaba cujo núcleo é a vogal nasal se comporta como sílaba travada por consoante, ou seja, mesmo que a gente possa transcrever como o tio, por exemplo, ela, por vezes, funciona com uma sílaba travada por consoante, não aceitando, por exemplo, crase. Então, percebam, lã azul. O que é crase? Crase é a junção de duas vogais iguais. Então, eu poderia dizer casa azul. Então, perceba que o final, casa azul, né? Juntou a última sílaba, a última vogal de casa com a primeira sílaba de azul. Não acontece isso aqui no lã azul. Você não consegue falar lã azul, né? Lã azul. Uma nasal e a outra não nasal. Claro que falando acaba tendo aquele fenômeno que eu falei para vocês, uma adquire o traço da outra e tudo, mas não ocorre crase.
e aceitando apenas outro argumento, né? Por funcionar com uma sílaba travada por consoante, essa sílaba que tem a vogal nasal só aceita o R forte em seguida. Então, por exemplo, você escreve tenro e genro com apenas um R, não é o dígrafo aqui, porque você sempre diz tenro e genro, né? Por quê? É como se houvesse, então, aqui uma consoante que permite apenas a realização desse R forte, e não o R brando, como seria se houvesse, então, duas vogais. Eu poderia dizer tero, gero. Não existe essa palavra, mas seria completamente permissível em português, né? Assim como eu digo caro ou paro, né? Então, essa TEP, que acontece no contexto vocálico, não vai acontecer aqui quando tem uma vogal nasal. Ou seja, ela não é puramente uma vogal nasal. Parece que tem uma consoante em seguida, e são os argumentos que o Matoso apresenta, então, para apresentar o arquifonema NE aqui como realmente uma consoante, né? Além disso, não há hiato com a vogal nasal, sendo que o traço nasal desaparece. Por exemplo, boa ou se desloca para a sílaba seguinte, uma. O que ele está dizendo aqui? A palavra bom, né, é uma nasal. Quando ocorre hiato, ela deixa de ser nasal, né? Então, se eu, na mesma palavra, eu estou falando a mesma palavra bom, eu passo para o feminino e insiro ali o morfema, né, de feminino. Então, bom, boa. Com certeza, né, nos primórdios é bona, e que acabou sendo alterado, perdeu o traço de nasalidade, né, boa, e depois perdeu por completo, boa. Então, perdeu a nasalidade na vogal, ou se desloca para a sílaba seguinte. Então, quando eu transformo em uma, o que acontece com o M? Pronto, vira uma consoante da sílaba seguinte. Então, são os argumentos que o Matoso apresenta para a gente para dizer o arquifonema nasal é um arquifonema em língua portuguesa, né? Não temos, então, as vogais nasais como fonemas, tá bom? Então, o que vai distinguir uma palavra da outra é o traço nasal. Então, o que vai distinguir mito de minto não é a vogal que é nasalazada ou não, ou oral, tá? O que vai distinguir é a presença ou não do fonema, do arquifonema nasal. Sintetizando, é fundamental reconhecer com clareza os processos... Já estou finalizando a aula mesmo, tá, gente? Eu vou liberar vocês. É fundamental reconhecer com clareza os processos de neutralização e de alofonia. O arquifonema é resultado da neutralização da distinção entre fonemas, isto é, ocorre quando sons que são nitidamente distintos no quadro geral do sistema fonológico da língua passam a ser indistintos em dado contexto fonético. No caso do arquifonema sibilante S, né, maiúsculo aqui, o fonema C, Z, X, G, que se neutraliza em posição final de sílaba, mantém-se completamente distintos em outros contextos, podendo formar pares mínimos, caço, cacho, casado, cajado. Já nos casos de alofonia, não há neutralização de traços distintivos, porque os sons envolvidos não se distinguem no panorama do sistema de fonema, ou seja, jamais formam pares mínimos, né? Então, a gente sintetiza a aula aqui. Esses sons continuam sendo fonemas, continuam servindo para distinguir palavras, mas em alguns conteúdos de alofonia, né, eles não distinguem palavras. Aí foi o exemplo que eu dei para vocês lá, né? Por exemplo, se a gente pensar no arquifonema R, carta, carta, né? Então, a gente está pensando a neutralização ocorre no contexto de alofonia, tá? Quando diferentes sons representam o mesmo fonema. Mas, por vezes, esses sons são fonemas mesmo, né? Que é o que está se distinguindo aqui para a gente. Caso e cacho são fonemas. Casado, cajado são fonemas, certo? Aqui é só o finalzinho da aula do professor Demian Valdaura, até coloquei aqui a fonte, né? As consoantes em português no plano fonético, então, tá? Inclusive, vocês podem guardar esse quadrinho lá, tá, gente? Porque teve gente usando alguns símbolos que eu nem conhecia lá na prova, então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que usar os símbolos, né, reservados para o português brasileiro. E aqui está o sistema fonológico, né, do português brasileiro, tá? Aí acaba sendo o que nós temos de fonemas, que são 19 fonemas, enquanto nós temos 26 fones, né? Ou seja, nós temos uma variação, né? Variantes, né, de fones, enquanto fonemas temos 19. Só para finalizar a aula, então, eu vou deixar para vocês o material sobre o sistema vocálico, aí na próxima aula a gente vai discutir sobre o sistema vocálico em português, e
uma pegadinha para vocês aí, ó. Olha esse quadrinho, essa tirinha, né? E é pra gente pensar, né? Será que a piada foi ocasionada por causa do fonema, da alteração do fonema, ou por causa da variante livre, né? Ou seja, do alofone aqui, né? O peixinho chega pra estrelinha, né? Estrelinha lá com o chapéu de palha. Oi, estrelinha. Aí a estrelinha vai dar um chute no peixe. Que droga, mano, por que tu me bateu? Aí a estrela responde, porque sou uma estrela do mar. Bem piada de tiozinho lá no Natal, né? Mas os que ficaram aí ainda, o que vocês acham? A piada aqui, ó, estrela do mar. O que aconteceu? É um fonema que distingue mar e mal? Ou é um alofone que distingue mar de mar? Né? Tanto é que ele está sendo representado aqui pelo não, aliás, não distingue, né? O fonema que representa, um alofone que representa mar, caipira, ou mar. Alguém tem uma ideia? Alguém quer falar por que tem piada nesse quadrinho? Por que tem humor? Ninguém riu? Todo mundo achou feia a piadinha da Estrela do Mar? Tá bom, gente, tá bom. A piada aqui, né? A graça, teoricamente, isso, a piada é justamente por quê? O que tá sendo representado aqui, né? É uma estrela do mar que disse que é uma estrela do mal, por isso que ele chutou, né? Então temos aqui uma distinção de fonemas, né? Então mar, né? Do mar, do azul ali, da água onde ela tá, e mal, né? Então é uma estrela do mal, por isso que ela chutou. Entretanto, a piada vem justamente pelo fato de que, por vezes, o fonema, né, o fonema final de mal, em algumas regiões, né, principalmente no dialeto caipira, no interior de São Paulo, é realizado como mar, né? Porque, na verdade, era lateral, né, mal, que acaba sendo realizado como mar em algumas regiões. Enfim, só para dar uma refrescada agora no final da aula, tá? Então, aqui nós temos tanto uma questão de alofonia, né, mar do caipira, mar, também uma questão de fonema, mar, né, o lugar, e mal. Então pronto, gente, fica assim. Próxima aula, então, a gente discute sobre sistema vocálico. Eu vou deixar para vocês lá o texto para vocês lerem, ok? Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail durante a semana, fique à vontade. E vocês querem falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Senão, vocês estão livres. Então, até a próxima. Fernando, eu vou perguntar para o Moncler e, se não tiver problema, eu posto lá para vocês a aula, tá? Aí vocês se lembrem sempre de usar, só para, claro, né? Só para o estudo mesmo de vocês, aquela coisa ética toda. Tá, gente, obrigado, boa semana, bom início de semana e até semana que vem. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Tchau, professor. Tchau, vou parar de gravar. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde.